Olá pessoal, hoje vamos aprender um dos algoritmos de ordenação, que é o Selection Sort. Essa aula vai ter duas partes. Na primeira eu vou fazer aqui um esquema, só para a gente tentar compreender o raciocínio por detrás do Selection Sort. E na segunda vamos olhar para o código no IDE. Portanto, aqui eu tenho esse baralho de cartas com 5 cartas. E vamos imaginar que esse baralho é um array. Quero comparar uma carta com a outra. E o Selection Sort, assim como o nome diz, é sobre a seleção. Portanto, eu vou selecionar um dos elementos e comparando até saber qual que é o menor, porque eu quero pô-los todos em ordem crescente. Vou selecionar o número 5 e vou ver. Ok, o número 5 é menor que o número 2? Não. O número 2 é que é menor. Portanto, eu vou abandonar o número 5 e vou ficar com o número 2. Agora, o número 2 é menor que o 9? Sim, é menor que o 9. Portanto, eu vou continuar com o número 2. O número 2 é menor que o 4? Não. O número 2 é menor que o 10? Não. Portanto, conseguimos saber que o número 2 é o menor elemento. Vou colocá-lo no início e continuar a minha jornada. Ok? Agora, deixo o número 2 no seu local e vou para o elemento seguinte. Vou selecionar o número 5 e vou fazer a mesma coisa. Não volto a comparar o número 5 com o número 2, porque eu já sei que o número 2 é o menor elemento, portanto vai ser do número 5 para frente. Vou agora ver se o 5 é menor que o 9. Sim, é menor que o 9, portanto continuo com o número 5 selecionado. O número 5 é menor que o 4? Não, o 4 que é menor. Portanto, eu vou abandonar o 5 e vou ficar com o 4. Agora, o 4 é menor que o 10? Sim, é menor que o 10. Portanto, eu permaneço com o 4. Iterei sobre os restantes elementos e sei que o 4 é o menor. O que eu vou fazer? Vou colocar o 4 lá naquela posição, ou seja, depois do que já foi validado. Portanto, agora eu já validei o 2 e o 4. Tenho dois elementos que estão no local correto. Agora vamos para o próximo. Vou pegar no terceiro elemento e fazer a mesma comparação. O 5 é menor que o 9? Sim, é menor que o 9. Permaneço com o número 5. O 5 é menor que o 10? Sim, o 5 é menor que o 10. Ok. Tenho o 5 selecionado e o 5 está no local correto. Fica aqui, passo para o próximo. 9 é menor que o 10? Sim, o 9 é menor que o 10. Está no lugar correto. Continuo aqui. Não preciso comparar com os elementos anteriores porque esses já foram ordenados. E o 10, que é o último, já foi também em todas as outras iterações comparado com os outros. Portanto, se ficou por último, é porque é o maior elemento. Portanto, agora eu sei que tenho todo o meu array ordenado de forma crescente. Um erro muito comum quando pensamos em selection sort é pensar que quando eu seleciono um elemento, eu estou selecionando o valor que o elemento tem, mas não é. Eu seleciono a posição que esse elemento ocupa. Portanto, aqui, se olhássemos para essas cartas, como se fosse um array, nós temos o 0, a posição 0, 1, 2, 3 e 4. E o que é importante aqui, quando eu seleciono esse número 4, por exemplo, para comparar com os outros elementos, e saber que a posição número 1 tem o elemento menor depois do número 2. Portanto, não guardo o valor, mas sim a posição. Vamos passar para o IDE para olhar para o código e ver se olhando para o código fica ainda mais claro. Tá. Portanto, eu vou criar uma classe. Vou começar por criar uma classe. Vou criar uma classe que é insertion classe insertion sort, ok? Tenho aí insertion sort e vou criar uma main só para poder correr o meu código. Ok? O que a gente vai fazer aqui? Vou começar por construir
Desculpa. Vou começar por construir o meu algoritmo. Vamos criar um método. Criar um método que vai devolver uma string. Essa string vai ser o array insertion sort. Este vai ser o nome do meu método, que vai receber um array de inteiros. Ok. Vai receber um array de inteiro. Ok. Só apagar aqui este erro. Tudo bem. Tá assim ainda, que é vermelho, porque não temos um retorno. Então, o que eu vou fazer? O que é importante aqui para mim neste momento? É criar o primeiro loop for int i igual a 0. Portanto, enquanto i for menor que o tamanho do array, menos 1, porque não queremos comparar o último, como vimos no exemplo das cartas, o último só é o último porque já foi comparado com todas as cartas anteriores, portanto sabemos que aquele é sempre o maior elemento, portanto eu não tenho nenhuma necessidade de compará-lo. Fica assim. Aqui falta acrescentar um valor em cada iteração. Ok. Aqui eu vou precisar de outro for. Vou começar do segundo elemento, porque eu vou comparar o número 1, ou seja, a posição 1 do array, que é o segundo elemento, com o primeiro, que é o 0. Não vou comparar o 0 com 0, vou comparar a segunda posição do array com a primeira posição do array. Portanto, tenho aqui index 1, index 0. E aqui também vai ser assim. E neste pode ser todo. Aqui vai ser enquanto j for menor. Aqui também é menor, desculpa, enquanto j for menor que array ponto j mais. Isso, bora lá. Certo. Portanto, o que eu vou fazer? Aqui eu vou manter aqui para mim este valor, que é o index. Tem um index aqui que é relevante, que é o index da posição atual em que estamos. Vou deixar este index guardado aqui, nessa variável, e embaixo vou comparar. Portanto, tenho um ciclo global e depois, onde eu pego num elemento, depois vou comparando esse elemento com todo o array e insiro. Depois pego no segundo elemento, vou comparando com todo o array e volto a inserir. E assim por diante. Por isso eu preciso desses dois ciclos. Aqui, vou fazer o meu primeiro e único if essa posição aqui do array, que é a j, if se o array j for menor que o array do index, o que eu vou fazer? Finalmente eu quero um resultado. Eu vou querer que o index seja igual a j. Lembra na carta, quando a gente pegava na carta correta e víamos que, ok, encontrei uma outra carta que é menor. Portanto, estou fazendo, encontrei uma carta que é menor, abandono a anterior, abandono aqui o i e passo para j. Deixo uma para trás e fico com outra. Ok,
Portanto, esse ciclo aqui está completo. O que eu preciso agora é lidar com a alteração do valor que está aqui dentro dessa posição, fora do ciclo. Aqui eu comparo valores e aqui eu troco a posição. Portanto, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável temporária e vou colocar o valor de j. Neste caso, o valor de j não vai ser j, mas vai ser index, porque j já não existe, eu estou do lado de fora do ciclo for. Isso. E vou pegar no array index e colocar o valor inicial, que era esse aqui, o valor que estava nessa posição inicial. Portanto, aqui vai ser array i. E finalmente, agora que eu já troquei, portanto, a tal menor posição j fica com o valor da posição inicial do array i, e o array i da posição inicial fica com o j, que é assim. Eu espero que essa aula não esteja assim tão confusa. E aqui continuo tendo um pequeno erro, porque eu ainda não retornei. Portanto, eu não vou retornar dentro de nenhum dos ciclos. Eu vou fazer o return aqui fora, mas quero retornar uma string, porque foi isso que eu defini. Eu quero que aqui na minha main aconteça um print, portanto eu vou retornar uma string desse lado. Para eu transformar um array de inteiros numa string, eu preciso de um toString de arrays, mas que recebe aqui um array de inteiro e devolve uma string. Aqui eu vou colocar array, que é a minha tal variável, e só tem uma coisa que eu tenho que alterar, que é esse for vai iterar diversas vezes desde o início, sempre, e não é isso que eu quero. Eu não quero que depois que eu já descobri o primeiro valor, aqui olhando para as cartas, eu não quero que depois que eu já descobri o primeiro valor, que eu volte lá sempre, não. Se essas duas cartas já estão ordenadas, eu quero continuar dessa para frente. Então eu vou deixar essas duas quietas. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de colocar aqui que o j vai ser i mais 1. E assim eu nunca vou iterar as posições anteriores, que já foram passadas, mas sim só do i para frente. Vamos ver se funciona. Aqui eu vou precisar de um public static void string args. Aqui eu preciso do main. Ok. Aqui vou ter de criar um objeto insert and sort do tipo insert and sort igual a new insert and sort constructor. E acho que é isso. Primeiro vou ter também que declarar um array para poder utilizar a private int. Um array eu posso tanto declarar assim como assim, array é igual a 34, 52, 20, 78, 2, 3, 56, 89. Mas também posso declarar assim e tá correto na mesma.
Eu prefiro declarar assim, só porque quando eu olho para um inteiro, para o tipo da variável, eu já sei que é um tipo e é um array desse tipo. Ok, aqui vou fazer um insertion sort ponto, neste caso estou a lidar com um objeto, agora estou a lidar com um método deste objeto, esta classe, e aqui vou colocar o array que este objeto recebe. Isso, recebe um array de inteiros. E tenho aqui um erro, non-static field array cannot be referred to non-static context. Preciso fazer deste create field array, preciso que seja um array estático. Isso, exato. E aqui eu não preciso que o método seja estático, porque eu estou a criar uma porque eu estou a criar um objeto. Posso apagar esse objeto e aqui definir o método como estático. E assim posso fazer insertion sort ponto insertion sort array. E assim não preciso criar o objeto. Pronto. Bora lá ver se funciona. Esqueci de fazer o print. Ok. E vamos outra vez. Ok, vamos olhar para o array aqui em cima, 34, temos um 3, um 5, um 6 e um 9. Tem alguma coisa errada. Não está funcionando. Por que será que não está funcionando? Oh, que burro. Pronto, aqui quando eu coloquei, ou seja, aqui no fim, o que eu deveria ter feito era colocar nessa posição, nesse array i, o que eu deveria ter posto era a tal variável que eu guardei temporária, que era o valor que estaríamos a substituir. Aqui coloco o tempo e já vejo que a variável foi utilizada. Antes ela estava assim, ela não tinha sido utilizada, foi falta de atenção minha. Agora sabemos que ela está a ser utilizada e vamos tentar outra vez. Ok, já está ordenado. Boa. É isso, pessoal. Não confie em mim. Façam a vossa pesquisa. Vejam se há outras formas de fazer. Formas mais rápidas. Com menos variáveis, com menos código. É assim que eu costumo fazer. Portanto, é isso.